Bonjour! Neste vídeo eu vou falar com vocês sobre estudar 2 ou 3 idiomas ao mesmo tempo. É possível estudar 2 ou 3 idiomas ao mesmo tempo? Sim, é perfeitamente possível, eu mesma fiz isso e ainda faço. Quando eu era adolescente, eu estudei francês e italiano ao mesmo tempo. Não tive problema algum. É claro que no começo a gente confunde alguma coisinha, às vezes, mas a confusão é normal e ela vai passar com o tempo. Um bom exercício é você falar um idioma e depois passar para o outro, fazer esse exercício várias vezes e com o tempo você vai acostumando e não vai confundindo mais. Eu nunca tive muito problema de confusão entre o francês e o italiano, exceto no início, quando eu comecei a estudar, eu tinha um pouquinho de problema. E depois de alguns anos, eu comecei a dar aulas de francês e de italiano. E eu já trabalhei em escolas nas quais eu acabava uma aula de italiano e começava a aula de francês. Esse foi um exercício muito bom para não confundir, porque geralmente quando eu terminava uma aula, se eu tinha um tempo bom, antes de começar a dar aulas do outro idioma, eu ouvia alguma coisa do outro idioma, eu tentava fazer uma ambientação minha com aquele outro idioma. Mas naquela época eu tinha que terminar uma aula e praticamente já começar a outra. E esse foi um bom exercício que eu percebi que eu passava de um idioma ao outro tranquilamente. A questão é o tempo que você tem. É essa a grande questão. Por quê? Vamos pensar que cada idioma é como se fosse um animalzinho, um cachorrinho. E você precisa alimentá-lo, você precisa dar atenção a esse cachorrinho, dar amor, brincar com ele. Então, quanto mais você tiver, mais cachorrinhos você tiver na sua casa, mais você vai ter que ter tempo para dar atenção para todos, brincar com todos, dar comida para todos, dar banho em todos eles. O idioma é a mesma coisa, você precisa ter um tempo para estudar cada idioma e não só para estudar, mas para manter, porque nós esquecemos o idioma aos poucos quando nós paramos de lidar com ele, quando nós paramos de falar, quando nós paramos de vivenciar esse idioma. Então, um idioma é uma coisa que você precisa conservar para o resto da vida, porque senão você vai perder. Mas quanto mais você estiver avançado, mais lenta é essa perda, menos você perde, mais lento é para perder. Então, se você já tem um nível avançado de determinado idioma e você para de falar aquele idioma, você começa a perder, mas você começa a perder muito lentamente. E você demora anos, de repente, para perder. Talvez você nem perca tudo, você pode perder um pouco. Agora, se você tem um conhecimento básico, você perde muito mais rápido. Eu tive essa experiência, tanto com o inglês como com o italiano. O inglês eu sempre estudei um pouquinho, parei, estudei um pouquinho, parei. Acho que eu tinha uns 20 anos quando eu comecei a estudar inglês nas escolas de idiomas, 20 e pouco, 21, 22, alguma coisa assim. Porque é claro que eu estudei inglês na escola, no ensino fundamental 2, no ensino médio, mas no ensino médio eu também não estudei inglês em todos os anos, porque eu fiz magistério. E no magistério a gente só tinha as matérias gerais no primeiro ano. Eu nem sei se eu tive inglês no segundo ano. Mas, enfim, eu comecei a estudar seriamente com 20, 21, 22, eu não lembro exatamente quando. E eu estudava um pouco, parava, estudava um pouco, parava. E quando eu cheguei no nível B1, e eu fiz, inclusive, a prova para o certificado B1, que eu tenho, eu parei depois de estudar e eu fiquei anos sem estudar. Quando eu voltei a estudar, não faz tanto tempo assim, eu havia perdido muito porque eu fiquei vários anos sem estudar e o meu nível não era muito alto. É claro que eu não perdi tudo, eu não esqueci tudo. Coisas de regras de gramática eu ainda conhecia, ainda entendia ali o básico, mas eu perdi bastante. Já com o italiano também aconteceu isso. Em 2008, quando eu comecei a dar aulas online, que eu dei aulas durante 10 anos, aí eu comecei a dar aulas online. Eu não tive alunos de italiano e eu continuei com o francês. Então, com o francês eu nunca parei. Desde que eu comecei a estudar até hoje,
eu vivo com a língua francesa, eu faço sempre alguma coisa com o francês, eu tenho amigas na França, eu escuto francês todos os dias, eu dou aulas todos os dias, eu nunca parei de dar aulas também. Mas o italiano, como eu não tinha alunos, eu acabei desanimando um pouco e parei. E acabei deixando por procrastinação, na verdade. Eu acabei parando, não fazendo mais nada com o italiano. E depois de anos e anos, né, mais ou menos de 2008 até 2016 ou 17, eu fiquei praticamente sem falar nada de italiano, sem fazer nada com a língua italiana. E aí, como eu tinha um nível alto do italiano, porque inclusive eu tenho certificado de nível C2, tanto de italiano quanto de francês, eu não perdi algumas coisas, mas perdi um pouquinho sim. Por exemplo, eu entendo 100% de tudo que eu vejo em italiano até hoje, mas eu perdi um pouco da fala, da escrita praticamente não, mas da fala eu acabei perdendo um pouco. Isso não significa que eu não consiga falar, mas eu perdi um pouco, e como eu avancei sempre com o francês, porque a gente sempre avança. Quando a gente estuda, a gente nunca para de avançar. Mesmo na nossa língua materna, a gente sempre avança mais. Então, talvez tenha dado aquele contraste, porque eu avancei ainda mais no francês, e no italiano eu parei no tempo, perdi um pouco e não avancei. Mas eu comecei a retomar, né? Comecei a estudar de novo, comecei a retomar o contato com a língua. E quando é a nossa língua materna, será que a gente perde? Eu conheci várias pessoas brasileiras que foram morar fora e que moraram anos fora. Algumas não perderam nada, talvez porque elas tenham contato, elas tenham amigas que são também brasileiras fora do Brasil, mas eu já conheci pessoas que perderam um pouquinho sim. É claro que elas conseguem entender português 100%, até porque a língua materna ela vai perder muito menos do que uma língua. Quanto mais tempo você tem daquele idioma, quanto mais estudo você perde menos. Então, a língua materna, como você tem mais tempo com ela, você vai perder menos. Mas elas esqueceram muitas palavras, na hora de falar, misturavam com outro idioma. Eu já conheci pessoas que viveram isso e eu pude presenciar isso. Então, elas acabaram esquecendo algumas coisas, não conseguiam mais escrever direito. Então, elas entendiam, mas na hora de escrever era complicado, na hora de falar elas misturavam mesmo a língua materna. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, não só com brasileiros. Qualquer pessoa que sai do seu país e fica lá muito tempo e não tem o contato necessário com a língua. Com a língua a gente tem que ter contato diário, contato sempre com o idioma. Então, quando você sai do seu país e vai morar em outro país, você precisa continuar estudando a sua língua e tendo contato sempre, quase diariamente, porque senão você pode sim, você corre o risco. É claro que cada pessoa também é uma pessoa diferente, mas a pessoa pode sim perder um pouco dessa habilidade. Ela não vai esquecer completamente a língua dela, é claro, mas ela pode ter dificuldades para escrever e dificuldades para falar sem misturar. Então, quando você estuda um idioma, você precisa ter contato com ele sempre. Por isso que a quantidade de idiomas vai depender do tempo que você tem, assim como a quantidade de bichinhos, de animaizinhos que você tiver em casa, vai depender do seu tempo de dedicação a eles. O ideal é que você tenha contato com o idioma pelo menos 3 vezes por semana, tanto no aprendizado como na manutenção. Isso não quer dizer que você precise fazer 3 aulas por semana, não. São contatos que você tem com o idioma. Então você pode fazer perfeitamente uma aula por semana e mais 2 vezes ou 3, se for possível, você ter contato com o idioma. Você assistir a um filme, você escutar músicas, você ler alguma coisa. Então, ao escolher idiomas que você vai estudar, você precisa somente pensar nisso. O tempo que você tem para eles, tanto para estudo como para manutenção, até porque o estudo de um idioma é um investimento não só de tempo, mas de dinheiro também muitas vezes. Então você precisa saber se você vai conseguir manter. 2 idiomas você mantém tranquilamente, porque você tem o seu também, o seu idioma materno, então você vai ter 3 idiomas para manter. Se você estuda 3 idiomas estrangeiros, você vai ter 4 idiomas para manter.
né? Mas vai depender do seu tempo. Eu, por exemplo, tenho 5, porque eu falo francês, italiano e estudo ainda, mas já falo inglês e espanhol. Então eu preciso manter 5 idiomas. É um pouquinho complicado você ter tempo para manter todos, mas é possível. E aí é claro que eu vou privilegiar os que são mais importantes para o meu trabalho, para a minha vida. Mesmo gostando de todos eles, eu preciso privilegiar alguns. Então eu trabalho só com o francês e com o português como língua estrangeira. Então eu não dou aulas mais de italiano, não dou aulas de inglês e nem de espanhol. Mas eu preciso manter todos eles. E aí os outros idiomas eu vou estipulando a prioridade que cada um deles tem na minha vida profissional, por exemplo, e eu vou dar um pouquinho mais ou um pouquinho menos de atenção. Então é isso que eu aconselho, você pode dar uma atenção diferente para cada um, mas você tem que manter todos eles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine vidéo. Salut!